200 quilômetros sem parar. Pontapé inicial aqui do De Primeira falando sobre o São Paulo. São Paulino tá de cabeça quente ontem, um empate 0-0 contra a Inter de Limeira lá em Brasília. Mesmo com o time titular, mesmo com um a mais, o time do Zubeldia não conseguiu vencer uma mais boa parte da partida, hein? Durante o segundo tempo todo, a gente já tá vendo aí os melhores momentos da partida, se é que deu para selecionar, né? Acho que o editor teve trabalho para fazer esse jogo aí, para achar um bom momento. Vocês queriam votar na enquete do trabalho do Zubeldia antes da gente falar da partida aí, que a gente já vai vendo os lances? Eu acho assim que não podemos achar que o Zubeldia é o melhor técnico da América do Sul, um técnico excelente, fora de série, quando ganha do Corinthians, mas também ele não é um pardal, um pior técnico quando perde para o Santos, por exemplo. Eu falava muito dessa questão do equilíbrio e de começo de temporada. Só que o que desmonta um pouco isso e começa a olhar para o lado negativo é que o São Paulo, com o time reserva, com um a mais, não conseguiu chutar contra o Bragantino. E com o time considerado titular, mas o Luciano não está jogando, mas jogou Ferreirinha, que é um jogador considerado titular também importante no elenco. O São Paulo também, com um a mais, não conseguiu ser efetivo, não conseguiu fazer um futebol que enchesse os olhos do torcedor. Mas é começo de temporada. Mas é um começo de temporada regular. Então, assim, hoje eu posso dizer que, no todo, dos jogos que o São Paulo já fez, mesmo sendo o início de temporada, é um trabalho de comissão técnica, é um trabalho de escolhas e de opções dentro de campo, trabalho ruim. O ponto que a diretoria está pensando muito, e eu acho que faz sentido, é o seguinte. Não é a primeira vez que o São Paulo passa por períodos assim. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro na Libertadores, virou o segundo tempo inteiro sem chutar uma bola em gol, na Copa do Brasil. Sem chutar uma bola em gol. E passou bom tempo com um homem a mais. Contra o Bragantino, ficou 51 minutos com um homem a mais e não chutou uma bola em gol. Ontem chutou. Ontem foram 6 finalizações certas, mas o entendimento que a diretoria tem tido... Muitos cruzamentos ontem, né? Dificuldade de trocar passes, de sair jogando. O entendimento que a diretoria tem tido, Luiz, é que o Zubeldia, quando tem um homem a mais, ele não sabe o que mudar no plano de jogo. Isso não é um problema fundamental no sentido de você dizer, eu tenho um técnico jovem, nós precisamos trabalhar juntos para melhorar o trabalho do técnico. Vem cá. Vamos conversar aqui. O que deu errado ontem? Por que a gente não conseguiu mudar o plano de jogo e a Inter de Limeira apareceu mais organizada quando o time teve um homem a mais? Ou o Atlético, né? Naquele jogo da Copa do Brasil que o São Paulo terminou eliminado. Então tem uma sequência de discussões sobre momentos em que o São Paulo teve um homem a mais e não conseguiu transformar o ritmo de jogo. Aconteceu isso no Atlético. Não é um caso exclusivo do Zubeldia. Ontem, um exemplo que aconteceu nas conversas do São Paulo foi sobre como o Arthur Jorge, do Botafogo, transformou o jogo na final da Libertadores. Sim. Mas o Milito não. Isso não foi lá dentro, isso foi eu que estou falando. Porque se o Arthur Jorge conseguiu transformar o time dele, tendo 10 contra 11, o Milito, que tinha 11 contra 10, não conseguiu transformar. E o que aconteceu com o Milito a partir dali? A diretoria não demitiu no primeiro momento, mas em 2 meses ele não é mais técnico do Atlético. Então você vai criando pequenos desgastes, pequenas rusgas. E é isso que está acontecendo hoje. Ninguém vai dizer assim, se o São Paulo não ganhar do Velo Clube na quinta-feira, o Zubeldia está fora. Não se trata disso. Mas trata-se de compreender se até o final do estadual ou até o início das competições nacionais e internacionais, o São Paulo vai ter a confiança de um técnico que é do tamanho que o São Paulo precisa nesse momento. Não está em discussão nenhum tipo. O Hernandes trouxe ontem, né? Sim. Não tem discussão do Zubeldia ser demitido. Mas há uma discussão sobre a capacidade dele ser transformador, mais do que ele é hoje. Uma parte da bronca da torcida é justamente como ele mexe no time ao longo das partidas, né? Ontem mesmo ele demorou a mexer, ele coloca o Cedric, que chegou agora, coloca também o Lucas e o Rian Francisco, mas já no decorrer ali do segundo tempo, Rian Francisco entra aos 22 minutos. Então, a torcida, uma parte dela acha que ele demora a mexer e também que ele não tem utilizado bem a base. Agora, Mili, você avalia o trabalho dele como bom, né? Por que você considera que é positivo e também que deficiências você enxerga que o São Paulo precisa melhorar nesse momento?
Então, evidentemente, tá picotando ainda ou vocês estão me ouvindo bem agora? Melhorou muito. Boa. Então, eu acho assim, o São Paulo não jogou bem, né, gente? O São Paulo não jogou bem as 2 últimas partidas. Você ter um homem a mais e não conseguir se impor é preocupante. Eu estou concordando com todas essas análises que estão sendo feitas hoje. O Luciano não jogou e a gente achava que talvez o dispensável do quarteto fosse ele, mas eu entendo que ele tem uma função tática mais importante até do que os outros 3 desse quarteto. Eu estou avaliando o meu bom, talvez porque tenha faltado regular, como o PVC falou, mas o meu bom vem do que o São Paulo fez muito no ano passado, dessa identificação que ele tem com a torcida do São Paulo, dessa vontade exacerbada que ele mostra em ganhar, às vezes até saindo um pouco da casinha, né, se comportando de uma maneira indevida, mas ainda assim é um apaixonado, tipo o Abel. E eu acho, na verdade, que a gente não está mais conseguindo operar na nuance. As torcidas, a gente mal começou o ano e o que tem de vaia pelo Brasil é um negócio maluco. E eu me pergunto assim, se um treinador como o Zubeldia, que no ano passado saiu da Libertadores para o campeão e saiu por um detalhe, né? Que tem tanta identificação, se ele não tem tempo para arrumar, tentar achar um time, quem tem? E quando isso pode ser feito com esse calendário maluco do campeonato, do futebol brasileiro? Em que momento os treinadores podem ousar, trocar, errar, para tentar achar um time? Não há esse momento. Não há. Na Flórida ele vai tentar fazer isso? Então, eu acho que a gente está... O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Segundo as pesquisas. Eu acho que essa ansiedade foi para as arquibancadas de um jeito muito estranho. Agora a gente já está falando em, quem sabe, talvez não chegar no brasileiro. Não sei, eu acho uma loucura, assim, a maneira como a gente está se comportando. Eu entendo que talvez a torcedora e o torcedor queiram ver em campo essa construção. Então tá bom, ontem foi mais ou menos, amanhã vai ser melhor, mas não é uma linha reta. É realmente um zigue-zague para você achar o time. E vocês lembram que faz menos de 2 semanas que a gente estava aqui com o Lucas Moura reverenciando o time do São Paulo que ganhou soberanamente do Corinthians. Então esse time sabe jogar. Ele pode sim achar um time. Eu acho que agora começar de novo com outro treinador é voltar várias casinhas. Então, eu falaria, se essa é a pesquisa, eu vou cravar o bom. E a gente está no dia 11 de fevereiro e já estamos discutindo o futuro de treinador, né? O Fernando Diniz já foi demitido no Cruzeiro, quero voltar nessa discussão, mas antes da gente debater esse ponto, Hernan, eu queria entender como é que a diretoria do São Paulo, um spoiler aqui você deu no início do programa, mas agora vamos à informação completa, está avaliando este momento do trabalho do Zubeldia. Teve uma avaliação no final do ano e o presidente Casares foi muito... foi assim, ele pegou, se fechou com o Zubeldia numa sala, falou, você vai ser o treinador para 2025. Só que tinha análise positiva da temporada e tinha também uma análise negativa de alguns pontos. Algumas escolhas, trocas, o São Paulo tem mais variações. Declarações. O São Paulo conseguir ser mais efetivo em algumas partidas, algumas declarações, algumas cobranças. Então, assim, todo esse pacote, nessa conversa com o presidente, falou, não, vamos zerar, o ano que vem é diferente, vamos te dar um time mais competitivo, vamos começar a partir da pré-temporada nos Estados Unidos. Apostou-se, então, estão apostando no Zubeldia. A questão agora é ligar um alerta. Não vou dizer para vocês que o Zubeldia vai cair se empatar com o Velo Clube, ou se perder para o Velo Clube, que está fazendo sua primeira viagem da história, né, da história do clube, a sua viagem até Brasília. Se perder o clássico para o Palmeiras no Allianz Parque, não tem ali uma ameaça real de que vai mudar o treinador. Mesmo porque também o São Paulo nem tem outro nome, não buscou ninguém, enfim, não tem esse olhar para o mercado de treinadores. Isso não está acontecendo nesse movimento. Mas é uma questão de uma preocupação, de uma não evolução de um trabalho até começar a Libertadores, até começar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que o São Paulo vai entrar na terceira fase. Então, assim, vai ter uma análise um pouco mais criteriosa e principalmente quando você não tem
jogos como o São Paulo fez contra o Corinthians. Porque o jogo contra o Mirassol foi um jogo que teve um placar elástico, mas foi um placar meio mentiroso, porque o São Paulo sofreu bastante. E tudo isso está sendo analisado. Mas, repito, hoje não é a ideia do presidente Casares fazer uma troca no comando. Você lembra qual foi o último jogo do Carpini? Foi contra o Flamengo? Foi segunda rodada do Brasileiro, né? Mas ele caiu por causa do Novo Horizontino. Sim. Teve um peso muito grande. O desempenho na Libertadores deixou a desejar, mas teve a eliminação para o Novo Horizontino, que teve um peso muito grande. E ele tinha o mesmo aproveitamento que o Zubeldia tem hoje. É importante só voltar um ponto para tentar separar para quem está em casa assistindo a gente. Em casa, no celular, em qualquer lugar. Uma coisa é a opinião. Eu não acho que o Zubeldia tem que sair. Não acho. Acho que o Brasil precisa evoluir e ter uma maturidade. As pessoas falam assim, na Inglaterra hoje trocam técnicos como que troca de cueca, como diz o Klopp. Não é verdade. Na temporada passada caíram 3 técnicos. E no Brasil caíram 28. 22 no ano passado, 28 no ano retrasado. Então não é verdade que a Inglaterra ou a Europa troca de técnico, embora tenha situações específicas, como por exemplo, Portugal, pela primeira vez no século, trocou os 3 técnicos dos times grandes. Mas não é usual. Não é. Não é a lógica. Então, eu acho que o Brasil tem que amadurecer nesse sentido. Logo, eu acho que não tem que trocar o Zubeldia. Outra coisa é a informação. O que é que está acontecendo internamente? Tem um processo de avaliação que tem muito a ver com o fato de que o presidente de São Paulo governa pelo Twitter. E assim, você está olhando as redes sociais e falando, olha, agora estão criticando, hein? Nossa, hoje tem uma matéria perguntando se é justo falar fora Zubeldia. Isso é justo, mas onde é que saiu? De onde saiu fora Zubeldia? Saiu de algum lugar, que eu não ouvi, mas alguém ouviu. Sim. Então, aí você vai ver e aí as pessoas estão olhando para o celular. É assim que o dono do Manchester City governa? Não. Se o City tomar 3-0 do Real Madrid hoje, o Guardiola não vai cair amanhã. Mas no Brasil é diferente. Então são duas situações diferentes. Uma é opinião. Eu não acho que o Zubeldia tem que cair. Outra é informação. As pessoas nas redes sociais começaram a discutir isso. E no ano passado, quando se discutia, diziam que o Hernan e eu estavam fritando o Zubeldia, o que não era verdade. Essa pressão externa, de fato, influencia nos bastidores, pelo que você acompanha, Hernan? E já pegando assim, é algo que vem de um resquício do ano passado, né? É um São Paulo que a torcida no ano passado já criticava algumas oscilações do time, uma certa irregularidade, embora, na minha opinião, o time tenha entregado os resultados que eram condizentes com o que o time poderia oferecer, na minha opinião. Para mim era perder para o Botafogo na Libertadores, era condizente com o que os times apresentavam, foi para a Libertadores, atingiu esse objetivo, enfim. Mas já vem uma pressão desde o ano passado. O ano passado a arquibancada defendia o Zubeldia e a rede social também, com unhas e dentes. Então, qualquer notícia negativa em relação ao Zubeldia era uma avalanche de críticas que vem do Twitter, vem da arquibancada. Você coloca o nome do Zubeldia no telão do Morumbi, já eram gritos. Isso no final do ano passado. Agora, nesse começo de temporada, até o jogo contra o Corinthians, isso era intacto. Agora, depois do jogo do Corinthians, começou um movimento um pouco mais forte. Uma onda um pouco mais forte. Diferente. De assim, o Zubeldia não tem o tamanho para o São Paulo. O Zubeldia não consegue evoluir o trabalho no São Paulo. Entregaram para o Zubeldia um time melhor e ele não consegue entregar. O Zubeldia tem dificuldade para tirar o Luciano do time, por exemplo. Né? Então, assim, algumas críticas que começam a pegar corpo. E isso, sem dúvida nenhuma, reverbera nos bastidores do São Paulo. Né? O PVC está falando aqui da questão do Twitter, da rede social. Isso tem um peso. Né? O presidente Casares é muito ativo nas redes sociais. Né? Basta quem segue ele no Instagram ver que ele é ativo, que ele posta de tudo e tal. Então, ele está sempre de olho nos comentários, está sempre de olho nas repercussões. E isso acaba tendo um peso, não só com o presidente, mas também no bastidor como um todo do São Paulo.
E alguns desses comentários críticos falam sobre a utilização da base. Uma parte da torcida considera que ele não utiliza a base da melhor maneira, não aproveita tudo que a base tem para oferecer. Como é o caso do Rian Francisco, que ele tem dado uma minutagem aos poucos, mas muita gente gostaria de vê-lo mais em campo. E eu compreendo que assim, é muito início, ele acabou de surgir também. E assim, tem duas coisas importantes que eu queria falar sobre isso, que eu apurei. Primeiro, o Muricy Ramalho não tem poder sobre escolher garotos da base, escalar ou não escalar. A decisão de escalar ou não o Rian Francisco é uma decisão do técnico. O Muricy Ramalho não influencia na escalação, isso eu posso garantir para vocês. Ele não influencia em nada. Aliás, ele não entra nem no vestiário porque o tamanho dele ele é muito grande. Então, assim, o Zubeldia ficaria intimidado e o Muricy não quer isso. Então, o Muricy viajou agora para Brasília, fica na concentração, conversa, dialoga, mas não participa de pré-eleição e não vai no vestiário. Ele vai direto para a tribuna. Então, assim, não há uma interferência do Muricy. Não coloca o moleque agora. Moleque da base não sei o quê. Não existe isso. E segundo, houve uma conversa da diretoria em relação ao Zubeldia sobre a escalação do Rian Francisco. E um diretor do São Paulo disse para o Zubeldia, não ceda a pressão de torcida pelo Rian Francisco, escala conforme a sua necessidade. Mas isso não quer dizer que não querem ver o Rian Francisco em campo. A diretoria quer sim ver o Rian Francisco, mas por decisão do treinador. Então houve um elogio que às vezes as pessoas confundem. Elogiou porque não era para escalar, porque o São Paulo não gosta da base. Não, houve um elogio à postura do treinador de não ceder à pressão da torcida em relação à escalação do Rian Francisco. Isso é importante, porque o treinador tem que ter autonomia para trabalhar, né? Ele tem que ver o que ele pensa para fazer em prol do time. Afinal, ele é o treinador. A torcida, claro, quer ganhar jogo, mas ele que é o profissional que trabalha com isso. Para você, Emile, a base tem sido utilizada? Já teve o caso do William Gomes, que gerou uma polêmica. Muita gente acha que o Zubeldia não gostava do garoto, deu poucas oportunidades. Teve uma partida que ele foi mal, isso acabou pegando um pouco. Enfim, foi negociado com o Porto, já foi embora. Agora tem a chegada do Rian Francisco, de outros jogadores também que fizeram uma boa Copa São Paulo, mas especialmente do Rian Francisco, que é quem vem chamando mais atenção. Para você, o olhar poderia ser diferente ou vamos com calma mesmo? São garotos que estão surgindo, Copa São Paulo é uma coisa, profissional é outra. Esse é muito delicado, né? Saber usar a base. A gente vê, por exemplo, o Abel, ele sabe usar a base. Ele é muito criticado, mas na minha opinião, ele sabe usar a base, talvez como nenhum outro treinador no Brasil hoje. O PVC fala da diferença de informação e opinião, né? Eu acho essa distinção importante. Mas também tem o contexto, né? A opinião vale quando ela parte da informação e se baseia num contexto. Aí o contexto é tão importante para o jornalismo quanto a informação. Uma informação sem contexto, ela fica vazia. Então, olhando o contexto, eu acho que o Zubeldia talvez pudesse aproveitar mais a base, mas isso não quer dizer que ele não use bem o que ele se propõe a usar. É tão temerário você colocar muito rapidamente a base para jogar, quanto você segurar demais a conta. E a Cotia é uma matriz, né? Acho que todo gringo, se bem que o Zubeldia vem de um lugar também que tem base forte, né? Mas normalmente quando o gringo chega aqui, ele olha a base e ele fica estarrecido com o que tem de potencial ali. A gente viu no Flamengo o Boto falando da base. Ele estava, na declaração dele, ele estava absolutamente estarrecido, também estarrecido com o fato da gente engessar a base, da gente já fazer aquele jogo rígido, aquele jogo muito tático, não deixar os garotos e as garotas livres para jogarem. Então, eu acho assim, a gente está todo mundo desesperado por novos ídolos, né? Então, coloca para jogar quem a gente acha que joga bem, que está vindo aí, que pode ser um grande ídolo. Eu acho que tem que ter muito cuidado. E a minha opinião, o Abel usou da maneira correta Endrick, Luiz Guilherme, e está usando o Estevão. E aí, quando o jogador é vendido por essa exorbitância de dinheiro, eu acho que parte do mérito tem que ser dado para o treinador também. Mas se a gente olhar, por exemplo, para o Fluminense, lá no Fluminense tem a mesma grita. Querem o Riquelme, o Mano não está usando, se bem que usou no último jogo. Põe o Riquelme. Aí o garoto entra
joga 3 partidas ruins, vaiam. E aí, como a cabeça do cara fica? Então é muito delicado, sabe? É muito delicado. Acho que tem que ter trabalho mental com a base que a gente ainda não faz. E a gente coloca muita coisa a perder. Só colocar uma coisa aqui que eu acho importante. Eu acho que a gente tem tido uma diferença aqui, que é justamente ter um trabalho de apuração consistente, forte e sólido. Porque estou comparando, com todo respeito, a tudo que está se fazendo e que eu faço há muito tempo. Eu faço programa de debate desde 2000. E eu acho que a grande separação de opinião e informação tem uma terceira palavra que é análise. Eu adoro um slogan do Observatório da Imprensa, do Alberto Dines, que dizia: você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Que na prática quer dizer o seguinte: se você sabe como é que faz a salsicha, você não come. Só que a gente sabe como é que faz a salsicha aqui. A gente sabe como faz. E a gente come. Porque a nossa salsicha é bem temperada. Então a gente apura, checa, opina com base na informação que a gente apura. Às vezes a gente tem que separar as duas coisas, né? Por exemplo, eu entendo por análise que no Brasil não dá para ficar tocando de técnico como de roupa íntima, para usar a frase do Jürgen Klopp. Não dá, porque você perde tempo na formatação de uma equipe. É o que o Klopp está dizendo, e que o Abel perdeu a oportunidade de dizer, no dia que ele falou sobre o Klopp, ele podia ter dito perfeitamente: esse senhor que está aqui já nos ensinou, olhando lá de longe da Inglaterra, que aqui se troca mais de roupa íntima mais de técnico do que de roupa íntima. E a gente imagina que se troca de roupa íntima todos os dias, né? Imagina-se. E ele tem razão, porque tem um processo de amadurecimento do trabalho. Esse é um ponto fundamental. Por isso que eu acho que o trabalho do Zubeldia tem que prosseguir. Mas o problema é que dentro do São Paulo existe uma divisão de opiniões. E aqui é que separa o que tem de informação apurada com o que tem de opinião que eu tenho quando a análise que eu faço por anos e de mistura do que eu estou apurando com o que está acontecendo. É claro que opinião todo mundo pode ter, evidentemente. Mas quando você consegue juntar as duas coisas, é fundamental. Você está vendo gente falando assim, eu ia misturar coisas, mas já para lá. O cara estava falando para mim assim, que o Rubens Paiva e o Vladimir Herzog. Aí eu falei para ele: não, o Herzog morreu em 75, o Rubens Paiva morreu em 71. O cara não tem informação. Basicamente, ele quer analisar sem informação correta. A informação e é aí, fundamental. a chance de fazer uma bobagem é gigantesca. E as análises vêm justamente das informações, né? Vamos ver os problemas do São Paulo na prancheta, PVC? Aí vem a informação com análise, essa junção que você propôs. Esse é o time do São Paulo de ontem, tá? Igor Vinícius, Arboleda, Sabino, Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Lucas, Oscar, Ferreirinha. Isso aqui é o plano objetivo. Isso aqui é a formação como o time joga. Quando joga o Luciano é o artilheiro e ele joga na função que estava o Oscar ontem. E o Oscar vai para o lugar do Ferreirinha, só que o Oscar vem para dentro e passa o Enzo Dias para fazer uma